Abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 9 ao 13. E Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levaram a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E Moisés lhe ordenou, dizendo: a fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens e as mulheres, e as crianças e os estrangeiros que estão dentro de tuas portas, para que possam ouvir e para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecerem nada desta lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, e quando viveres na terra, a qual ides, passando o Jordão para possuí-la. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos, como eu falei no início, fechando hoje falando sobre educação familiar. Muito foi se falado nesses últimos dias, no domingo, porque o intuito de Deus para a igreja é educar. E às vezes nós não nos atentamos para essa palavra chamada educação familiar. Deus, Ele sempre vem com suas palavras, com suas promessas, e logo após que Deus sempre lança uma promessa para o homem, Ele vai educar o homem a viver essas promessas. Se você for observar, quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Deus chama Abraão, e Deus vem trazer Abraão para que ele possa contemplar a grandeza da promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque se Abraão não contemplasse, ele poderia olhar para aquela promessa e não dar muito crédito. Mas a primeira coisa que Deus fez, disse: meu filho, eu tenho uma promessa para você. E essa promessa, você será um pai de grandes nações. Abraão não sabia a profundidade, a largura e nem a dimensão dessa promessa. Então Deus assim: eu vou te mostrar agora a largura, a profundidade e a dimensão dessa promessa. Deus olha para Abraão e diz assim: olha para o céu, tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Depois Deus olha para Abraão e diz assim: olha para a areia do mar, será que tu pode contar os grãos da areia do mar? Assim será a tua descendência. Mas após Deus falar para Abraão sobre a sua promessa que ele tinha na vida de Abraão, Deus agora vai educar a vida de Abraão para ele viver a promessa. Porque não basta só ter a promessa, tem que viver uma vida dentro dos padrões de Deus para que a promessa se cumpra. Então Deus vai educar Abraão dizendo: sê tu uma bênção. E quando Deus fala para Abraão: ser tu uma bênção, Ele está falando para Abraão para ele andar diante dos caminhos do Senhor, para ele andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a educação familiar é uma forma que nós temos de ensinar a nossa família, de ensinar os nossos filhos, do marido ensinar a esposa, da esposa ensinar os maridos a fé e os princípios da palavra de Deus. Só que essa educação ela não se limita simplesmente a transmitir informações. Nós achamos que pelo fato de transmitir informações para os nossos filhos é que nós estamos educando, e não é. A informação em si, sem a prática e sem a vivência, ela não vale de nada. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Pois o crente conhece a verdade. E muitas outras religiões que estamos na live, não podemos citar o nome, conhecem a verdade. O ímpio que está lá fora, ele conhece a verdade. Sabe por quê?
Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só o que a Bíblia diz, que Deus deu algo ao homem chamado consciência, e essa consciência é o dispositivo que todo ser humano tem, sendo crente ou não, sendo conhecedor da palavra ou não. Esse dispositivo, quando ele fizer algo de errado, vai acusar, você está errado. Nós criamos uma concepção e levamos essa concepção para o mundo. É tanto que o mundo diz assim, você é crente, você não pode mentir. Você é crente, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Você é crente, você não pode falar mal do seu irmão. E quem lhe disse que é só crente que não pode? O ímpio também não pode mentir. O ímpio também não pode falar mal, porque dentro dele é uma consciência que acusa e que diz, você está errado. Por isso, queridos, que a educação familiar, ela não se restringe simplesmente a transmitir a informação. Só transmitir informação não adianta de nada, porque eu posso ser um conhecedor e posso não ser um praticante daquilo que eu conheço. Então, só transmitir a informação não vai gerar uma educação familiar forte e saudável na sua casa. E Jesus fez isso com Pedro. Botou Pedro para andar do lado dele. Começou a ensinar o Evangelho, ensinar a palavra. E vendo Pedro em todos os atos que Pedro estava fazendo, Jesus falou, não é por aí, é por aqui. O Evangelho se restringe a fazer a vontade de Deus. Não é pela sua força, mas é pelo Espírito do Senhor. E quando ele estava lá apenas sendo educado de forma que ele estava recebendo informações, aí Jesus agora, vamos para a prática. Tu me amas? Ele olhou para Jesus, baixou sua cabeça e disse, tu sabes. Depois Jesus olhou assim, tu me amas? Ele, Senhor, tu sabes. Apenas a informação de saber quem era Jesus não trazia o direito de Pedro ter uma boa educação familiar. Tinha que ser informado e tinha também que praticar. Se quisermos termos uma boa educação familiar, temos que ser ouvintes e praticantes e viventes da palavra de Deus. Quando eu e você desiste, quando eu e você olha para trás, quando eu e você desiste de muita coisa nas nossas vidas, é porque nós não estamos sendo educados espiritualmente da forma que devemos ser educados. Nós temos que cada dia conhecer e temos que praticar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O crente que não tem educação espiritual, educação dentro da palavra, ele sempre vai se igualar àquele que não tem educação, ao mal educado. Ele sempre vai andar junto com aquele que é mal educado. Neemias, lembra de Neemias? Os homens não tinham conhecimento nenhum de Deus. Os homens de Sanbalate e Tobias não sabiam nem quem era o Deus de Israel. Não tinham conhecimento da promessa, mas Neemias tinha conhecimento. Primeiro passo, Neemias sabia das informações. Então o homem que queria destruir o projeto manda uma mensagem para Neemias. Ei, desce, para de fazer a obra e vem aqui porque eu quero conversar contigo. Neemias olha para aquele homem como um homem que tem educação, que tem conhecimento da palavra de Deus e quem é Deus, assim, ei, eu estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Muitos de nós temos a informação, mas não temos a atitude. E a atitude é que vai revelar se você tem educação familiar espiritual ou não. Tem muito crente mal educado espiritualmente, porque conhece as informações, mas não coloca em prática. Por isso que eu tenho algo na minha vida. Desde quando eu aceitei Jesus, meus 18 anos de idade, eu sempre passo por algumas perseguições, ou fora, ou dentro da igreja. Mas eu não desço, eu não me igualo, eu não me misturo e nem paro. Sabe por quê? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Se
você der ouvido e descer, você está se igualando ao mal educado. Se você der ouvidos e parar, você está se igualando ao mal educado. E Neemias falou, eu estou fazendo a grande obra, eu não posso parar. E Neemias, ele tinha a informação, só que Neemias tinha também a ação. E as informações que nos traz para a nossa vida, ela traz libertação quando eu a pratico. Não adianta eu querer ter uma família educada dentro dos princípios de Deus, se na minha concepção humana o defeito está nos meus filhos. Porque meu filho é assim, eu tenho um filho que não quer estudar, não quer nada ir para a igreja, um filho que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo outro, aquele negócio todo. Por quê? Nós moldamos a maneira e a visão como as coisas acontecem. E se esquecemos que os nossos filhos é o reflexo dos pais. Então, a educação familiar, ela não parte do princípio do filho. Ela vem da base. Se tivermos uma base bem educada, teremos filhos fortes e valentes. Mas se tivermos uma base destruída, vamos ter filhos frustrados e vamos dizer, meu filho não quer nada. E sendo que quem não quis nada foi você. Quando você não quis parar para aprender e ensinar o seu filho. Observe que no livro de Deuteronômio, Deus ele vai falar com Moisés. Que no dia das festas aqui do tabernáculo, havia uma lei. E essa lei, a Bíblia diz que Deus chama Moisés e entrega os levitas. Havia uma informação que era para todo crente estudar e ler a palavra do Senhor. Mas observe que quando vem essa informação, Deus quer que o povo pegue em prática. Coloque em prática. Qual é a informação? Reúne homens, mulheres, crianças, reúne também os estrangeiros. Observe que a instrução de Deus era reunir também os estrangeiros, porque aqueles que vinham de fora não conheciam o Deus de Israel. Os que vinham de fora não tinham a marca da promessa. Os que vinham de fora não eram circuncidados. Então Deus falou, reúne os estrangeiros também. Para quê? Para que eles ouçam toda lei. Aí ele vai dizer no final do versículo, e os filhos que ainda não aprenderam, possam aprender e conhecer quem é o Deus de Israel. Observe que o princípio de Deus aqui, primeiro é, instrui os pais. Chama os pais e começa a instruir. Nós temos que entender que toda a base da família não parte do filho, não parte do neto, não parte da próxima geração. Ela parte dos pais. E precisamos nós, como pais, ter educação familiar, que é o que está faltando nas nossas vidas. Se você for pegar um judeu, desde pequeno, antes da pequeno, quando ele está na barriga da mãe, ele já começa ali na barriga da mãe, ler a Torá, falar das escrituras para que o filho no ventre possa ouvir. Se você vê um muçulmano, ele com 4, 5 anos já está dentro de uma escola, sabendo sobre as leis que regem lá esqueci qual é o nome do país agora dos muçulmanos. Mas quando nós olhamos o cristão, muitos dos filhos só ouvem a palavra quando vem para dentro da igreja. E aí nós queremos declarar e dizer, ser tu uma bênção para os nossos filhos. Como? Se não há informação de como ser uma bênção. Como ser uma bênção? Como vamos ter uma família com essa educação familiar que todos nós queremos? Queridos, e aqui, que eu não vou me demorar muito, eu quero falar sobre algumas bases para termos educação familiar dentro da nossa casa. A primeira base é Romanos capítulo 5, versículo 13, que a Bíblia vai dizer que a tribulação produz paciência. E a paciência vai produzir experiência. Pai e mãe que não tem experiências com Deus, ele nunca vai conseguir dar uma boa educação familiar ao seu filho. E isso não se restringe ao mundo espiritual só não. Lá no mundo físico também é assim. Ei, já pensou você entrar no avião, vai para São Paulo,
e o cara que vai dirigir o avião ele olha para você assim: eu sou médico. Você vai nesse avião? Já pensou, você vai fazer uma cirurgia, e quando chega na sala de cirurgia, o médico fala assim: ó, eu sou pedreiro. Você vai ficar lá para sentar? Vai ficar lá para passar pela cirurgia? Vai não? E por que os nossos filhos têm que passar por pais e mães despreparados que não conhecem a palavra de Deus e não buscam? Por que os nossos filhos têm que passar por qualquer coisa que nós damos? Por que os nossos filhos têm que absorver qualquer coisa, qualquer conhecimento raso que nós temos? E achamos que uma vez a outra, como diz minha avó, um dia sim, outro não, faz uma oração dentro de casa que o filho vai estar guardado. Não vai estar não. Nós precisamos ser educados para depois educarmos os nossos filhos. E se nós não tivermos experiência com Deus, nunca vamos ter conhecimento para poder lidar com nossos filhos. Até os demônios só submetem aquele que tem experiência. Lembra de Paulo? Paulo chegou à mulher com o espírito de adivinhão. Paulo foi lá: saia em nome de Jesus. O demônio saiu. Aí a Bíblia diz que de repente 2 homens viram o que Paulo fez. Chegou diante do demônio e fez assim: ei, eu te conjuro-te, no nome do Deus que Paulo prega, em nome de Jesus, sai. Aí o demônio, com conhecimento que era, aí falou assim: Paulo eu conheço, Jesus também conheço, e vocês quem são? E a Bíblia diz que ele deu uma surra naqueles homens. Até os demônios conhecem quem é eu e você no reino espiritual. Talvez nós podemos não ser muito conhecidos pelas pessoas, mas os demônios, eles conhecem quem nós somos e eles se submetem àquele que ele conhece. E o demônio falou: Paulo eu conheço, Jesus também. Vocês são quem mesmo? Quem são vocês no reino espiritual? Quem são vocês? Ah, não, você é aquela que desiste. Você é aquela que tudo reclama. Você é aquela que quando seu filho está dentro de casa pedindo ajuda, em vez de você parar, você joga o celular na mão dele. Você liga a TV, acaba e bota ele para assistir um vídeo. E por que eu vou sair? Você não tem experiência. E nós precisamos, querido, ter essa experiência com Deus. E existem 2 formas de obtermos experiência: ou adquirir o conhecimento, que é a leitura da palavra, que vai nos encher, nos transbordar e passar para os nossos filhos, ou temos a experiência de uma revelação divina. Eu já vi crentes falando assim: se meu filho fazer isso, ele que faz, porque Deus me revela. E quando você vai olhar a vida do filho, está só o sangue do cordeiro. Revelação de Deus é algo que não é brincadeira. E quando Deus quer trazer um conhecimento específico para alguém, Ele usa também o princípio da revelação. E eu vou lhe mostrar. Quando Jesus chega, vai passear pelas aldeias, curando, libertando as pessoas, aí houve uma dúvida: ei, será que ele é João Batista? Será que ele é Elias? Será que ele é o Messias? Até os discípulos que andavam com ele ficou confuso. E de repente Jesus olha para 12, mas a revelação de Deus só veio para 1. E ele olha para Pedro e diz assim: e tu, quem dizes que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vai revelar: pois quem te disse isso não foi a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Você precisa, crente que tem uma educação familiar saudável, ele busca esse conhecimento da parte de Deus, seja um conhecimento na lida, na escrita, de ouvir ou na revelação divina. E eu vou te dizer uma coisa, vou te dar um conselho: busque os 2. Porque na hora quando Deus não revelar a palavra, quando me dizer assim, eu vou, Jesus vai dizer, ele não vai para lá quando ele disse não. Nós temos que buscar a experiência da parte de Deus se quisermos dar uma boa educação familiar dentro da nossa casa. Sabe por quê, meu irmão? Como eu vou falar de algo se eu não tenho conhecimento? Como eu vou falar de casamento se eu não sou casado? Como eu vou falar de filhos se eu não tenho filhos? Como eu vou falar de qualquer outro assunto se eu não tenho experiência?
fica uma coisa vazia. Mas quando você tem a experiência e conhecimento, você só não tem a letra, as informações, você tem autoridade para falar. E é isso que está faltando no nosso meio. Seu filho, tem alguém grávida aqui? A irmãzinha ali está grávida. Ela está adquirindo o conhecimento dela dentro daquela gravidez. Até os 9 meses você tem um certo conhecimento do que é ser mãe sem ele sair do seu ventre. Quando ele sair, você vai ter a experiência de ter uma criança no colo. Quando essa criança crescer mais um pouquinho, você agora vai ter a experiência de uma criança já chegando na adolescência. E por aí vai até ser jovem. São fases da vida, a experiência. E quando alguém chegar para você e falar algo que aconteceu com o filho dele, você vai falar com autoridade. Irmão Santo, não significa que eu não posso falar algo sem eu ter? Pode, mas não tem autoridade. É preciso ter autoridade. O apóstolo Paulo diz, olha, com toda autoridade, sede meus imitadores como eu sou. Paulo é mentiroso? Ele falou isso porque ele tinha autoridade que ele imitou. O problema é que a nossa mente limitada impede às vezes até de conhecer a Jesus. Você vai ser imitador de Deus em 100%, mas algumas coisas você vai imitar. Vai ou não vai? Ou você acha que a bondade que você tem no seu coração, as coisas que você faz é porque você é bom? É porque o Espírito lhe leva você a imitar a Jesus. Quando o irmão faz algo contra você que sobe aquela vontade de dar uma palavra e você segura. Você está fazendo o quê? Você está imitando a Jesus. Calai-vos. E deixa que faça o bem para ele e deixa que as brasas amontoem sobre a cabeça dele. Então o que está faltando para nossas vidas, para sermos educados, não é só informação, porque informação a igreja tem demais. É praticar as informações. Por isso precisamos, o primeiro passo para sermos educados é termos conhecimento. Mas é um conhecimento que pratica. Não é um conhecimento que fica apenas armazenado. Eu olho para alguns adolescentes numa coisa de estudo, aí eu comecei a falar com eles sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, o período da grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio da guerra, guerra do Armagedon, guerra de Gog e Magog, o trono branco. E eu peguei e comecei, olha, eu vou simplificar para que eles possam entender. Quando eu cheguei aqui, eu tomei uma surra. Os meninos com conhecimento, eu querendo simplificar, e os meninos com conhecimento lá levaram. Eu falei, peraí, essa semana que vem, calma, volta para cá. E os meninos já queriam levar até lá. Mas quando você olha para a vida de alguns, não condiz com aquilo que eu conheço. Sabe que vai para o céu, sabe que tem céu, sabe que tem fé, sabe que tem arrebatamento, sabe que Jesus vai voltar, sabe que haverá um julgamento, sabe que tem um lago de fogo, sabe que haverá um juízo, sabe de tudo isso. Mas não pratica. Então o que está faltando para nós não é o conhecimento. É a prática desse conhecimento para nós sermos educados espiritualmente e praticarmos a educação familiar. Quer ver um versículo que a gente sempre usa? Provérbios 22, versículo 6. O que é que a Bíblia diz? Ensina o quê? Quando for mais tarde não se desviará. O primeiro princípio que eu falei é termos o conhecimento. Aí eu lhe pergunto, segundo princípio, ensinar. Como eu vou ensinar se eu não tenho conhecimento? A Bíblia está dizendo que meu filho ele não desviará se eu ensinar. Mas como eu vou ensinar se eu não tenho conhecimento? Como eu vou ensinar se eu não paro para ler a palavra, estudar a palavra, para que eu possa ensinar o meu filho? Como? Aí você fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu ando corrido, minha vida é tão corrida, porque eu tenho que botar as coisas dentro de casa, fazer isso, fazer aquilo. Eu não tenho tempo com meu filho. Após eu vou te dar uma palavra hoje da parte de Deus. Educação familiar é igual a saúde na vida do homem. Você está no seu trabalho, fazendo hora extra, subindo e descendo. O homem não tem tempo, não para. Mas quando a doença chega, você não para, não?
a primeira coisa que você faz é botar um atestado. Quem ia todos os dias já não passa aí mais. A segunda, quando você vê que a coisa está gravando, já pensa logo, eu vou ter que pedir meu chefe para demissão, para eu pegar meus tempos, cuidar da minha saúde, porque senão o fim é morrer. A educação familiar é da mesma forma. Muitos só vão parar para ensinar o seu filho depois que vê o que vai acontecer. Muitos já não param mais. O menino vive de um lado, vive do outro, sai de casa, volta, vai trabalhar, e o filho está dentro de casa, está lá solto, fazendo o que for, e não para. Não tenho tempo, eu sou corrido. Cuidado, que a sua correria, ela pode parar de uma forma que não te agrade. E nós estamos vivendo dessa forma. E engraçado que nós vamos com toda a força, todo o vigor, tomar posse da palavra. Ensina o caminho a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não vai se desviar dele. Aí vem a primeira pergunta de Deus: como está a sua base? Agora a sua base está preparada para ensinar o teu filho? Por quê? Para ensinar tem que ter base. Para ensinar tem que ter conhecimento. E ensinar não é algo de acorda de manhã, meu filho, vamos orar. Salmo 23, sou meu pastor e nada me faltará. Isso não é ensinar. Ensinar é você gastar tempo com ele, trazer as revelações da palavra para a vida dele. Aí quando você ensinar, aí a Bíblia diz que após o ensino ainda tem outra coisa. Você acha que quando você acabou de ensinar, seu filho está pronto? Não está não. Olha o que a Bíblia vai dizer: educa a criança, ou seja, ensina no caminho. Tem uma direção a dar. Tem uma direção a dar à criança. Jesus, todas as vezes que ele ensinava o discípulo, ele dava uma direção. Moisés sobe para o monte, diz assim: ei, se tu escolheres, diante de ti está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, ele sobe o monte e ele vai ensinar. Depois que ele ensina, agora ele vai dar um caminho. Porém, eu vos digo: escolhei a bênção para que viva. Quantos conhecem a passagem do filho pródigo aqui? Levante a mão. Vamos lá. Filho pródigo. O cara é ensinado diante do seu pai. O pai e a mãe ensinavam a palavra a ele. Mas de repente ele falou: não, eu quero viver o mundo, eu quero saborear as coisas que tem lá no mundo. E a Bíblia diz: pai, dá minha parte da tua herança. E o pai olhou assim, triste, cabisbaixo, mas deu. E ele foi. Quando ele chegou lá, que ele perdeu tudo que ele tinha, a Bíblia diz que ele foi comer a mesma comida que os porcos comiam. Só que observe que o pai não se desesperou, nem foi atrás do filho, ainda que o amasse. Sabe por quê? Dentro do coração do filho tinha um ensinamento em uma direção. O filho não se desesperou. E pais desesperados são pais que não têm convicção que ele está gerando algo na vida dos seus filhos. Dia 27 de junho foi meu aniversário. Eu quero já louvar a Deus e agradecer os irmãos, todos que foram lá no WhatsApp. E eu fiz questão de falar um por um dentro do WhatsApp. Eu sou assim. Quando alguém demonstra amor, eu também gosto de demonstrar amor para essa pessoa. Respondi um por um. Foi o dia que eu mais fiquei no WhatsApp. E uma coisa que eu ouvi do meu filho, eu ganhei o meu dia. Felipe acordou, me abraçou e falou assim: pai, feliz aniversário. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Eu falei: como assim? O seu amor e dedicação pela obra. Aleluia! Se eu for contar para você as lutas e adversidades que eu tenho passado na minha vida, como o povo diz lá fora, se eu estiver na carroça junto com o burro e eu contar minha história, até o burro chora junto comigo. Mas nunca eu cheguei com meus filhos para mostrar fraqueza. Um dia tinha, um dia não tinha, um dia a coisa acontecia, um dia a coisa acontecia, mas eu estava lá. Um dia, Deus mudará a nossa história.
E hoje eu ponho os frutos disso. No dia do Nazireu que ele deu aqui a devocional, muitos pensaram que eu parei para conversar com ele, falar o texto. Não. Ele chegou para mim e falou assim: pai, eu quero dar devocional. Eu falei: pronto, é você. Ele: eu já tenho o texto. Eu falei: mande ver. Não disse nada, não perguntei nada, não falei nada. Porque o maior exemplo que nós damos para nossos filhos não é falando. Tem pais e mães que nem viveram no Evangelho. Aí depois que vem para o Evangelho, quer viver com um carrasco dentro de casa. Porque assim, tem que andar assim, a roupa é assim, se ajoelha é assim. Para aí, meu filho, para aí um pouco. Você sabe qual foi o maior exemplo que Jesus deu para nossas vidas? Não foi quando Ele curou. Não foi quando Ele libertou. Não foi quando Ele disse: levanta-te e anda. Não foi. O maior exemplo que Jesus deu para nossas vidas foi calado. Isaías falou: como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Sem dar uma palavra, Ele morreu pela humanidade e trouxe a salvação. Jesus estava ali educando todo mundo apenas no silêncio. E às vezes nós queremos agir de uma forma que muitas das vezes achamos que está certo, mas não está. Porque precisamos buscar de Deus. Precisamos nos encher para ensinar os nossos filhos, para depois dar a eles uma direção. E depois que você ensine e dá a tua direção, fique em paz. Porque agora o próximo papel é do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, nesses últimos dias, não está mais trabalhando em lares. Não está trabalhando mais na vida de filhos. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que tem ouvido e aprendido. Se a criança não ouve, se a criança não aprende, como é se algum dia ela se desviar, sair da presença de Deus, o Espírito Santo vai convencer ela? De quê? Se não houve ensinamento. De quê? Se ela não ouviu nada disso. Pelo contrário, ela ouviu outras coisas. Ela viu briga entre pai e mãe. Ela ouviu discórdia. Ela ouviu tantas outras coisas. Mas ela não ouviu o ensinamento da palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: e quando envelhecer ou mais tarde, não se desviará. E ainda que ele se enfraqueça e entristeça, ele volta. Porque o filho pródigo, quando ele estava comendo as alfarrobas dos porcos, ele disse: epa, peraí. Se ele não tivesse ensinamento, ele dizia assim: poxa, eu já estou aqui perdido mesmo, eu já gastei toda a minha herança, já saí da casa do meu pai, então dê no que der mesmo, já estou acabado mesmo. Mas ele tinha ensinamento, ele tinha conhecimento que o pai colocou dentro do coração dele. Ele disse: epa, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Só que além da atitude dele ter com o pai, o ensinamento trouxe humildade. E ele diz assim: e vou dizer para o meu pai, não sou digno de ser chamado mais de seu filho, me trata como um dos seus empregados. Olha o ensinamento que o cara teve, mesmo estando no mundo. O ensinamento afloriu dentro dele. Ei, quer perder a preocupação com seu filho? Gasta seu tempo com o ensinamento dele. Para um pouquinho de fazer hora extra. Olha para a sua família, que é o seu maior patrimônio que Deus colocou nas suas mãos. Para de transferir a responsabilidade para os líderes. Para de ficar gastando tempo com coisas supérfluas. E começa a gastar tempo com seu filho. Começa a mostrar a ele ensinamentos da palavra de Deus. Busca de Deus estratégias para você ter o dinamismo de poder fazer isso. Tem dias que eu estou em casa com meu filho, nós estamos lendo a palavra. Aí tem dia que eu vejo que ele está meio assim. Eu falo: bora, bota a TV aí. Aí a gente vai lá para o YouTube e bota aquela questão de um joguinho chamado quiz. Que vem a pergunta e vem 3 respostas. E ali ele está se divertindo, mas a palavra introduzindo. A gente vai se divertindo e a palavra introduzindo. Hoje existem muitas ferramentas para introduzir a palavra de Deus. Tem a internet, tem jogos, tem quebra-cabeça, tem caça-palavra, tem tanta coisa. Mas por que não acontece? Não temos tempo. Mas cuidado, porque pode você passar a ter tempo com seu filho de uma forma que você não quer.
E nós temos, querido, que nos atentar a isso. Porque a igreja, ela é uma extensão de ensinamento da família. E a escola é a família. Aqui nós somos apenas uma extensão. Coloca para mim aí. Tiago capítulo 3, versículo 13. Olha o que a Bíblia vai dizer. Você quer ter uma boa educação familiar dentro da sua casa, para nós encerrarmos? Você precisa mostrar para os seus filhos valores e princípios. Nós não ensinamos para os nossos filhos o que é princípio. Por isso que os nossos filhos, muitas das vezes, não respeitam o coleguinha. Por isso que muitas vezes os nossos filhos tomam algumas atitudes na escola porque eles não sabem o que é princípio. Eles não sabem quais os princípios a eles seguir. Por isso que ele fala mal do colega, às vezes xinga o colega, às vezes não quer dividir o pão, não quer ter comunhão. Por quê? Não sabe quais são os princípios. E olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí vai dizer: mostre pelo seu contrato as suas obras em mansidão de sabedoria. O apóstolo está dizendo: quem dentre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre isso através das suas obras. Quem está dizendo as palavras? Os meus filhos é o meu reflexo. Os meus filhos vão revelar qual realmente é a minha obra. Os meus filhos vão revelar quem realmente a base do conhecimento que eu tenho. Os meus filhos vão revelar o tempo que eu gasto com eles ensinando. E a gente precisa se atentar para isso. E o apóstolo vai perguntar: quem dentre vós é sábio, entendido? Ou seja, que usa da sabedoria e que tem o entendimento. Mostre com as suas obras. Mostre com mansidão de sabedoria. Se nós queremos buscar uma educação familiar estruturada, precisamos consertar a base, que somos nós, pais, para depois ensinar as nossas crianças. E depois, bota aí Provérbios capítulo 6, versículo 20. Agora eu encerro. Depois que eu conserto a base, que somos nós pais, e eu passo o ensinamento para a criança, há uma promessa de Deus aí agora. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua... Segura aí. Olha a primeira coisa que a Bíblia vai dizer. Agora, Deus não está mais se direcionando para os pais. Como aqui no contexto de Deuteronômio, a lei tinha que ser lida. Chama os pais, a mãe, os filhos, os estrangeiros. A cada 7 anos, ministra a palavra sobre eles. Observe que Deus vai fazer uma reciclagem a cada 7 anos. Porque são coisas novas que vão acontecendo. A criança de 14 anos não é mesmo que tem o pensamento de 7 anos. Então observe que Deus agora não vai falar com os pais. Ele vai falar com os filhos. Vai dizer: filho meu, depois que os pais já fez o trabalho dele. Aí Deus vai dizer: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Próximo. Ata-os perpetualmente ao teu coração e penduras ao teus pescoços. O que é que Deus está falando aqui para os filhos? Filho, jovens, adolescentes, crianças. Aquele conhecimento que o seu pai e a sua mãe têm colocado sobre você, sobre a palavra de Deus, ele está dizendo: não despreze. E você vai atar eles perpetualmente no teu coração. O que é atar perpetualmente no teu coração? Eu vou falar como Davi falou para que você possa entender. Quando Davi entendeu que ele estava perto de pecar, ele olha para vocês assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Sabe por que nós filhos, agora falando de filhos, pecamos ou nos afastamos diante de Deus? Porque não guardamos essa palavra dentro do nosso coração. E a Bíblia diz: e penduras ao teu pescoço. Se você pega a palavra de Deus e pendura ao seu pescoço, algo ao seu pescoço, você vai se esquecer dele? Não vai.
Por isso que ele está dizendo, pendura o teu pescoço. Próximo versículo. Aí ele vai dizer, quando caminhares, te guiará. Você ensinou seu filho? Você tornou-se base? Trouxe conhecimento, gasta tempo com seu filho? Aí ele vai dizer, quando seu filho caminhar, essa palavra que você ensinou, que você gastou tempo com ele, vai guiá-lo. Ele não vai ser guiado por qualquer coisa. Ele não vai ser guiado pelos seus coleguinhas em colégio que ficam induzindo eles a ir para a prostituição, a beijar na boca com 12 anos, a olhar pornografia, a ver coisas indecentes, porque ele recebeu o ensinamento dentro de casa. E quando o mundo quer guiar ele pelo outro caminho, essa palavra o guiará pelo caminho de luz e verdade. Quando caminhares, te guardará. Aí ele vai dizer, e quando te deitares, te guardará. A criança que é ensinada nos princípios de Deus, até dormindo ela está guardada. Até dormindo ela está guardada, porque Deus vai visitá-la no sonho. Deus vai visitá-la no sonho. E a Bíblia diz, quando acordares, falará contigo. Quando a criança acordar, é o pai que vai falar? É a mãe que vai falar? Não. É o que você ensinou. A Bíblia diz que quando teu filho acordar, a palavra falará com ele. E sabe como a palavra vai falar com ele? Primeiro, através do Espírito. E segundo, através da consciência. Minha mãe me ensinou. Meu pai me ensinou. Eu posso até fazer, mas eu sei que está errado. Então, quando acordares, falará contigo. Versículo 23. Já está no 23? É até mesmo, até o 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são os caminhos de vida. Quer dizer que Jesus, ele bate, açoita aquele que ama. E você não sabe demonstrar um amor pelo seu filho dando uma açoiteadazinha nele. Sabe não, né? Mãe e pai que não bate no filho, o mundo bate. Provérbios, esqueci um capítulo aqui agora, que eu falei no dia da reunião de pais e mães. Que a Bíblia diz assim, que a Bíblia fala que o pai e a mãe que não usa vara para corrigir o seu filho, ele morrerá pelas coisas desse mundo. E a gente fica vivendo de uma forma como que tudo está sendo natural. O diabo está arrebatando as crianças. O intuito do diabo antigamente era os homens, as mulheres, os adultos. Mas agora eles querem buscar as crianças, os jovens e os adolescentes. É um sistema diabólico que vem envolvido nesse mundo secular que nós vivemos, que os pais estão aí, vivendo como se fosse qualquer coisa. É um tal de desânimo que é lançado sobre nossas crianças, sobre nossos jovens adolescentes hoje. Como eu falei na outra pregação, falando, você não pode isso, tenha calma, vá devagar fazendo isso, porque você está tendo conhecimento. Você, pelo amor de Deus. Enquanto a Bíblia está dizendo, eu estou escolhendo jovens, sabe por quê? Eles são fortes. Eu estou escolhendo jovens, sabe por quê? Sabe por que eu estou escolhendo jovens? Porque eles são valentes e conhecem a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você olha para o seu filho como coitadinho, Satanás olha para ele como um grande potencial na mão dele. E eu vou te mostrar biblicamente. Quando o rei da Babilônia entrou dentro de Jerusalém e pegou todos os judeus para levar cativo à Babilônia, sabe o que aconteceu? O rei da Babilônia viu potencial em 4 jovens: Daniel, Ananias, Misaías. Quem? Fala então. Misael e Azarias. Os 4. Aí sabe o que o rei da Babilônia falou? Os que não têm conhecimento, que não têm potencial, bota tudo para carregar tijolo e pau nas costas dele. Mas aqueles que têm conhecimento, eu quero aqui dentro da Babilônia, aqui dentro do palácio. E quando você fala do seu filho, coitadinho, meu filho tem isso, que tem aquilo, tem Satanás falando para ele com grande potencial.
E está produzindo algo que você não está nem vendo. Porque o bicho que gosta de ensinar, ensina bem é Satanás. Ele sabe ensinar. Ele quis ensinar Jesus. Ei, joga. Está escrito. Se tu se jogares daí, dá mal dos seus anjos. E ele virá a teu respeito. Ei, está com fome? Está escrito. Manda transformar as pedras em pães. E a gente fica olhando para nossos filhos. Porque isso aqui é coitadinho. Meu filho não pode vir para o ensaio porque estuda a semana toda. Faz isso e aquilo, está cansado. E não sei o quê. Quando tu trabalhou, tu ralou para estar aqui, tu está vivo. E teu filho vai morrer. Enquanto Satanás está lá do outro lado lá. Eu vejo um potencial nessa criança que os pais e mães não viram. E agora eu vou investir para trazer ele. Aí quando você se acordar, esse potencial que ele tem já está lá para o outro lado. Aí a gente vai parar trabalho, vai parar estudo, vai pedir conta do trabalho, vai vir para a igreja para o ciclo de oração dia de terça, vai vir para a quarta, vai vir para a sexta, porque eu preciso de socorro. E foi assim que o rei da Babilônia fez. Tem um porém, sabe o que aconteceu? Quando o rei da Babilônia viu que aqueles homens tinham potencial, ele falou assim, bota aqui de junto de mim. Aí o rei da Babilônia, agora eu vou transformar eles. Como? Transformar a cultura. Pegaram Daniel e falaram assim, ei, bota ele aí para comer um pouquinho das iguarias do rei. Comida oferecida a demônios. Daniel, que tinha um ensinamento, falou, não, deixa eu comer umas frutas, umas verduras. Aí o carcereiro falou, não, meu filho, tu é doido, se eu deixar tu comendo fruta e verdura, tu vai ficar sequinho, magrinho, e o rei vai me matar. Aí Daniel, não, tem algo de Deus nessa fruta, nas verduras. E a Bíblia diz que Daniel passou comendo frutas e verduras. E os outros que não tinham conhecimento da parte de Deus, tomem nas iguarias do rei. Sabe o que aconteceu? Os judeus que comeram as iguarias do rei, colesterol alto, açúcar alto, barriga parecendo finalzinho. E Daniel que estava comendo só as frutas e as verduras e orando ao Senhor, pele bonita, robusto, na presença de Deus, cabelo lindo e adorando ao Senhor. Só que não para por aí. Aí não conseguiu com Daniel, perdão. Esses três homens aqui, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens aqui, eles têm potencial. Eu preciso trazer eles para aqui. Agora tem um porém. Nós sabemos que eles servem o mesmo Deus de Daniel. Daniel não se prostou. Então o que a gente vai fazer? Vamos ameaçar. Vamos ameaçar ele, porque precisamos trazer esse potencial desses homens para nós. Aí a Bíblia diz que, o rei pega um erudito e escreve: todos que não se prostrarem diante da estátua aqui na Babilônia serão jogados na fornalha de fogo. E aí, os judeus, que não eram ensinados pelos seus pais, não tinham conhecimento, porque nasceram dentro da Babilônia, nasceram como pessoas debaixo do sofrimento, não tinham conhecimento. Não, eu me prostro diante da estátua. Aí ficou 3 em pé. Aí você, vai se prostrar, não é? Ele falou, não. Sim, mas se tu não se prostrar, vai ser lançado na fornalha ardente. Aí ele falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus no céu que livra o seu povo. E tem um porém, se Deus me livrar ou não, nós não vamos se prostrar. Aí a Bíblia diz que o rei se enfureceu, porque ele era o maioral daquela época. E ele se enfureceu, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que a quentura é tão forte que os homens que pegaram, os 3 homens para jogar dentro da fornalha, morreram só da quentura daquele fogo. E de repente a Bíblia diz que quando a fornalha abaixa, o rei vai olhar. Tem alguma coisa errada lá embaixo. É o que, meu rei? Jogamos quanto? Ele 3. Eu estou vendo 4. Agora só que tem um porém. O quarto, ele não é como esses que estão aí. Ele é a imagem e a semelhança de um homem. Ele viu que havia algo diferente no quarto homem. Porque o quarto homem era o homem do livramento para aqueles que têm base familiar. Se o seu filho tem uma base familiar, te prepara, porque o quarto homem vai trazer de volta. Se o seu filho está estruturado numa base familiar, te prepara que essa doença do maligno vai sair e Deus vai restaurar. Se o teu filho tem base familiar, te prepara, porque a história dele vai mudar.
Aqueles homens olharam: não vamos nos prostrar. Não vamos nos prostrar. Havia uma base familiar. Havia uma educação familiar. Que isso estava custando até a vida deles, querido. Só que havia uma estrutura tão forte na vida deles. Tão forte que independente de que morresse, eles queriam estar com Cristo. E eu já falei em outros cultos aqui. E vou repetir. Deus está interessado nesses últimos dias na base. É a base. Até a igreja foi construída em cima de uma base. Jesus olhou para Pedro e disse assim, quando Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus, falou assim: Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só que quando nós vamos olhar, não sei se não se lembra que eu já falei sobre isso aqui, quando nós vamos olhar essa palavra no seu original, quando Jesus fala assim, eu te digo que tu és Pedro, a palavra Pedro no hebraico significa Petras, que tem o significado de pedra pequena. Então Jesus olha para Pedro e diz assim, eu te digo que tu és uma pedra pequena. Quando Jesus completa o versículo diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra pedra no hebraico significa Petros, que a tradução é uma rocha inabalável. Então Jesus estava dizendo, eu te digo que tu és uma pedra pequena, mas sobre uma rocha inabalável edificarei a minha igreja. Jesus não faz nada sem base. Primeiro ele constrói a base. E da base ele, ele multiplica. Eu quero encerrar lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Sobre os pais nessa noite. Se você tiver uma boa educação familiar a partir de hoje, dentro dos princípios bíblicos que Deus falou contigo, te prepara que o quarto homem vai entrar na vida do teu filho. Vai acontecer algo sobrenatural e você vai vir aqui testemunhar. Chame sua esposa. Quem é esposa, chame seu marido. Quem é o marido, chame sua esposa. A partir de hoje, ore. Refaça seus conceitos dentro da sua casa. Se verdadeiramente você tem dado atenção aos seus filhos. E olhe para ele assim, vamos reconstruir a nossa base. Sabe por quê? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de reconstruir a base. Levanta a mão aí, quem é marido e mulher, cara, um do lado do outro aí. Fala para ele aí. Fala para ele. Ainda há tempo de reconstruir as nossas bases. E você que é pai, que sua mulher não está aqui, você que é esposa e seu marido não está aqui, fala assim, ainda dá tempo de reconstruir as bases. Ensina, instrui, fortalece as bases, porque tem algo de Deus para ser feito no meio da família. A família Nova Jerusalém não é uma família qualquer. Eu não vou citar nomes de ministério, porque eu já passei por alguns para não dar problema. Mas eu já passei por várias famílias A, família B, família C. Eu falo em relação a ministério. Entenda bem. Depois vai dizer aí que a emoção estava cheia de mulher. Ministério. E a família Jerusalém, eu vejo um cuidado de Deus em reconstruir famílias. Eu vejo o cuidado de Deus aqui com essa família de uma forma que eu falei assim, Jesus, talvez os irmãos que já estão aqui há muito tempo, mais do que eu, 5, 10, 15, 20 anos, já estão tão acostumados que perderam a dimensão do que é este lugar. Do cuidado de Deus para este lugar. É tanto que essa semana, eu brincando, falei assim, quem aqui da primeira geração, dos 20 anos, que vão fazer 20 anos, né? É a pastora Ana toda alegre, né? Levantou a mão. A primeira, e só tinha ela, tadinha. Depois vem a geração daqueles que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. 25 não, eu estou profetizando, ó. E por aí vai. Aí vem a geração daqueles que vai fazer um ano. Quem é a geração aqui que vai fazer um ano? Levante a mão.
que vai fazer um ano. Deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus ministrou no meu coração. A geração de quem vai fazer um ano, ou quem está apenas 2 anos aí. Muitos deles que estão aqui, há uma alegria no coração deles por ter 5, 10, 15, 20 anos. E tem que ter essa alegria mesmo, porque até aqui o Senhor ajudou. E a mesma alegria que a pastora Ana vai fazer 20 anos, ela tem, eu faço igual a Caleb. Eu tenho a mesma alegria que a senhora tem. Aí você pergunta, irmão Sandro, mas tu vai fazer um ano. O problema não é quantos anos eu tenho na igreja. O problema é que eu faço parte do projeto. Louvado seja Deus. Eu faço parte do projeto. Por isso que eu faço igual Paulo, como eu falei semana passada. Eu de muito bom grado gastarei e me deixarei gastar. Porque eu entendo o projeto Nova Jerusalém. Eu entendo o projeto Família Nova Jerusalém. E te prepara, porque está chegando uma nova dimensão para esse lugar. Deus vai fazer coisas novas nessa cidade. E nós seremos reconhecidos como a igreja do Deus verdadeiro. Aleluia. Até o cansaço foi bem. Olha para o seu irmão e diga assim: você faz parte do projeto. Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor.